Então, vendo aqui do lado. Aqui então, só para ter certeza, vocês estão conseguindo me ver no canto da tela e estão conseguindo ver a minha tela, né? Se eu maximizo aqui a tela do slide, vocês conseguem ver o slide mesmo, né? Tá, então beleza. Então, vou tentar deixar aqui o chat do lado para ver se eu consigo ir vendo o que vocês vão falando, caso queiram perguntar alguma coisa. Acho que aqui... Ah, não, não vai dar, ele vai sumir mesmo. Tá. Mas então, de tempos em tempos, acho que nem da outra vez eu tinha feito, né? Conforme eu vou terminando algum tipo de explicação, eu reabro ali o chat para ver se tem algum tipo de comentário. Então, primeiro a gente vai falar... Aliás, começar do jeito certo. Então, bom dia a todos agora. Meu nome é o professor Matheus e a gente vai começar agora a aula sobre as castrações. E, primeiramente a orquiectomia e depois a ovário-salpingo-esterectomia, que é a castração de fêmea. Então, primeiramente, como a gente vai falar da orquiectomia, vamos primeiro revisar o sistema reprodutor masculino. Primeiro, ele fica localizado, pensando principalmente aí nas gônadas masculinas, que é o nosso foco cirúrgico. Eles ficam localizados no escroto, que é uma extensão do peritônio através do anel inguinal e que também vai ter uma extensão da pele ali para formar todo o escroto, aquela estrutura mais externa entre os membros pélvicos, para que tenha o acoplamento do testículo fora do abdômen, para que ele consiga ter a sua termorregulação, trabalhar numa temperatura mais correta para ele do que a temperatura interna corporal, que acaba sendo muito alta. E o que a gente tem de estruturas ali principais são o pênis, os testículos, as glândulas anexas, que são a bulbo uretral e a próstata, e o funículo espermático. Mostrando aqui num desenho esquemático para tentar explicar um pouquinho melhor como está localizado cada uma dessas estruturas. A gente tem, começando aqui por esse tapete verde aqui, por essa linha verde que existe aqui em cima, fazendo a volta no abdômen internamente, que é o peritônio visceral. Então ele vai passar pelo anel inguinal, que é essa falha que existe aqui, esse buraco que existe na musculatura abdominal, vai evaginar aqui para fora, fazer essa protuberância aqui para fora, e depois vai voltar para continuar revestindo o abdômen. A gente pode perceber que aqui por fora também a pele vai ter essa protuberância, formando o escroto mesmo aqui, e tendo dentro dessa região, dentro do peritônio também, o testículo ali com o epidídimo e o cordão espermático, e esse vermelhinho aqui sendo o plexo vampiniforme, sendo considerado a vascularização ali do testículo. O ducto deferente vai passar aqui por trás, vai dar essa enganchada aqui atrás do ureter e depois vai descer para se comunicar aqui com a próstata. A partir da próstata a gente vai ter um canal único que vai ser da uretra juntamente com o epidídimo ali, formando todo um único canal para a liberação de urina e do líquido seminal ali e do sêmen. Aí a gente vai ter toda aqui a parte de pênis. Aqui na frente a gente vai ter a glândula bulbo-uretral e no finalzinho, só ali depois da bulbo-uretral, o final do pênis com a uretra ali, por onde a gente vai ter a liberação dos espermatozoides e da urina desse paciente, né? Ainda aqui um pouco sobre a anatomia, da parte que mais nos interessa diretamente para a cirurgia. Cordão espermático a gente considera toda
a estrutura que vai fazer a ligação ali, vai fazer a comunicação até o testículo. E por dentro de todo esse cordão espermático a gente tem as estruturas que a gente precisa se preocupar realmente, né? Da parte mais externa a gente tem primeiramente a pele, depois a túnica dartos, bem aderida já logo à própria pele. Depois a gente vai ter a túnica vaginal, que é a próxima estrutura após a pele, que a gente consegue realmente perceber, palpar, ser visível, ser realmente perceptível ali a olho nu durante o procedimento cirúrgico. É uma túnica bem fibrosa, mais esbranquiçada, que a gente rompe para daí então ter a visualização do testículo com o epidídimo. E aí aqui a gente tem o ducto deferente com o plexo papiniforme, que é essa rede de vasos e artérias aqui. Não é um único vaso e uma única artéria que irriga o testículo, é uma rede realmente ali de vasos que vão, de microvasos que vão se formando. E lateralmente aqui a gente tem o músculo cremaster, que é o que vai fazer a retração ou relaxamento, vai fazer contração e relaxamento para deixar o testículo mais próximo ou mais afastado do corpo, de acordo com a necessidade da temperatura que ele precisa para se manter saudável. Dessa primeira parte inicial aqui de anatomia, tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa parte de revisão básica de anatomia? Bom, se vier alguma pergunta eu vou fazendo retroativa então, né? Continuando aqui com a parte agora da orquiectomia mesmo, já revisado a parte de anatomia. Orquiectomia significa diretamente remoção dos testículos, para quem lembra ali da parte de nomenclatura que a gente ainda tinha tido presencial, né? Orc significa testículos, ectomia, retirada de alguma coisa, né? Então, retirada dos testículos. As indicações para a gente fazer esse procedimento são a esterilização desse paciente, evitar que ele tenha crias. Comportamental, alguns comportamentos de agressão ou de demarcação de urina relacionado a território ali, algumas coisas referentes também à destruição de alguns equipamentos, cadeira, sofá e coisas assim. Pode ter um cunho ali relacionado com a puberdade do paciente, com o crescimento desse animal ali do ponto de vista hormonal natural, né? Então, que você fazendo a castração desse animal, isso pode ajudar a ser corrigido. Não é um definitivo, não é castrou o paciente e vai virar o animal dócil depois, mas pode ajudar um pouco nessas questões, né? Doenças testiculares ou prostáticas diretamente, que daí não tem que fazer realmente, né? Por exemplo, se o testículo tem uma neoplasia, tem um tumor no testículo, tem que tirar. Doenças prostáticas também já é sabido, né? É conhecido, uma vez que a próstata é uma das glândulas anexas do sistema reprodutor masculino. Então, se ela tem alguma alteração, normalmente tem uma influência do testículo, uma influência da testosterona ali, então faz diferença, por isso que a gente acaba fazendo a castração do paciente quando ele tem uma lesão prostática, para a gente diminuir a gravidade basicamente dessa lesão prostática. E algumas doenças hormonais também, né? Algumas alterações prostáticas não deixam de ser doenças ali relacionadas aos hormônios também. Então, que por isso, algumas que tenham cunho de dependência da testosterona vão ser beneficiadas da castração, porque você vai inibir a produção, né, da testosterona. Para realizar o procedimento em si, o que a gente vai fazer é deixar o paciente... antes disso, né? Antes da questão de decúbito e tudo mais, logicamente a gente sempre recomenda a realização de exame de sangue, exame físico, toda a triagem inicial ali do paciente. Muitas vezes a orquiectomia acaba sendo um pouquinho negligenciada nesse quesito, por ser uma cirurgia realmente mais simples do que a maioria, as pessoas falarem que não precisa de exame de sangue, não precisa muito de anestesia,
principalmente anestesia geral, que dá para fazer de maneiras mais simples. Mas a gente sabe que isso não é o ideal para o paciente, não é o melhor possível que a gente pode fazer pelo animal que está na nossa mão, né? Então, sempre que dá, e o recomendado e o mais correto possível é fazer tudo como a gente já tinha dito antes, naquele dia do preparo do paciente cirúrgico. Então, a gente vai fazer avaliação clínica geral desse paciente, faz exame físico, principalmente quando a gente está falando de pacientes muito jovens, 4, 5 meses, tem proprietários às vezes que gostam de castrar ou que vem pedindo a castração até antes, a gente tem que conferir sobre a questão da presença dos testículos no escroto. Muitas vezes, se a gente pega um paciente muito jovem, esse testículo ainda pode não ter terminado de descer, e daí ainda está no subcutâneo, aqui na lateral, por exemplo, no caminho entre o anel inguinal e o testículo, ou às vezes está dentro da cavidade abdominal. Então é sempre bom a gente conferir antes, palpar os dois testículos para ter certeza que os dois testículos estão ali no escroto mesmo. Faz o exame de sangue geral, hemograma, os bioquímicos básicos ali para avaliação de rim e de fígado, para metabolização dos fármacos que vão ser utilizados. Estando tudo certo com esse paciente, aí sim a gente vem para essa parte do pré-operatório, considerando que a gente vai realmente fazer a cirurgia nesse paciente. Faz sempre a tricotomia ampla da região. Eu normalmente prefiro até ampliar um pouquinho mais do que o que está na foto e fazer a tricotomia completa de todo o pênis ali, na parte de baixo, ali na região da coxa, seria já ali o suficiente dessa maneira. Isso é uma tricotomia que a gente considera satisfatória para fazer uma orquiectomia. Logicamente, então, anestesia geral e sempre recomendado, sempre que possível, anestesia local, em que é feito uma aplicação do anestésico local tanto nos testículos quanto na nossa linha de incisão. E o decúbito mais convencional, o decúbito normal para se fazer esse procedimento, é o decúbito dorsal, que seria com as costas para a mesa cirúrgica, exatamente na posição que está sendo apresentada na foto aqui do lado. A cirurgia em si, a partir do momento que a gente fez a tricotomia, fez ali a antisepsia, como a gente já tinha aprendido das diferentes maneiras, colocou campo, pediu autorização para o anestesista, aí a gente vai fazer o nosso acesso, né? A gente tem duas maneiras de fazer a castração, ou a escrotal ou a pré-escrotal. A pré-escrotal, mais utilizada em cães, acaba sendo a mais comum em cães, e a escrotal pode ser utilizada também em cães, mas acaba sendo mais comum e daí a única a ser realizada em gatos. Isso porque, se for lembrar, né, o pênis do gato é bem já colado ali no escroto, não existe um espaço pré-escrotal ali. Se você cortar, fizer uma incisão, mesmo com um bisturi pequeno ali na região pré-escrotal desse gato, você vai estar incisando o pênis dele inteiro, né? E diferente no cão, que tem aquele espaço mais significativo realmente antes até do osso peniano e tudo mais, para você conseguir fazer uma incisão pré-escrotal ali. Então por isso, no gato não existe esse espaço para poder fazer uma incisão pré-escrotal. Então o que a gente vai fazer aqui, independente de fazer a incisão pré-escrotal ou escrotal, a gente vai passar sempre pela pele e túnica dartos. Isso a gente considera como a mesma estrutura ali. A gente vai fazer a incisão com bisturi, a gente não vai conseguir diferenciar uma da outra. A gente vai fazer a liberação das duas, a incisão das duas, e a próxima estrutura que a gente vai conseguir identificar vai ser a túnica vaginal, que é aquele tecido fibroso mais esbranquiçado que eu comentei que fica ao redor do testículo. Uma vez incisado a túnica vaginal, a gente vai encontrar o testículo. A gente vai conseguir exteriorizar o testículo juntamente com o epidídimo e a vascularização, o plexo pampiniforme. Vai fazer então daí a ruptura do ligamento da cauda do epidídimo, que existe ali, que vai ficar segurando. Existe a túnica vaginal. Quando você incisa ela vai se desfazer, vai se soltar ali do testículo, mas vai ficar presa por esse ligamento da cauda do epidídimo. Então você vai romper e daí sim a túnica vaginal vai se soltar completamente e você vai ter todo o testículo na sua mão com o ducto deferente e o plexo pampiniforme. Aí a gente realiza a técnica das 3 pinças, pegando toda a vascularização e o ducto junto nessa região
aqui no testículo isso não é um problema. E a recomendação normalmente é fazer a ligadura dupla, 2 ligaduras circulares ali ao redor desse plexo, utilizando a técnica das 3 pinças. E a recomendação mais geral é a utilização de fio absorvível sintético para fazer a orquiectomia, as ligaduras internas, no caso a poligalactina 910, o ácido poliglicólico ou a polidioxanona. Mas também podem ser utilizados fios inabsorvíveis, como o nylon cirúrgico e o polipropileno. O único detalhe que a gente tem que lembrar é que realmente, a gente já falou até em aulas anteriores, já passou da época da gente usar fio que não é cirúrgico, né? Nylon de pesca sem cogitação aqui nessas situações nos dias atuais, né? Então, quando a gente fala de fio inabsorvível, são os fios cirúrgicos, né? E de qualquer maneira eles acaba sendo mais preferível de uma maneira geral os sintéticos, porque eles são absorvíveis, metabolizados lá os absorvíveis sintéticos, porque eles são metabolizados pelo corpo e desaparecem de lá, não ficam encapsulando, então não tem nenhum risco ali de nenhuma aderência, nem nada do gênero, nem nenhum tipo de reação mais tardia ao fio, né? Porque ele vai sumir dali. Devolve o coto para dentro das túnicas. Remove o excesso de túnicas caso queira, normalmente dependendo do quanto você retrai ali do testículo, dependendo de como tá, pode ter bastante túnica vaginal ali que fica sobrando, excesso de tecido. Não precisa tirar, eu nunca tiro na verdade, ou raramente eu tiro, raramente eu corto, e eu faço daí a sutura dessa túnica, podendo fazer ali ou uma ligadura circular, como se fosse um outro vaso, né? Só suspende ela e faz a ligadura. Eu normalmente suturo a borda dela, eu passo um sultã ali em cada uma das túnicas para fechar elas. Isso, a vantagem é você diminuir a comunicação, lembrando que a comunicação ali do testículo, né, o escroto em si, ele é um prolongamento do abdômen. Então, se lá existe uma falha, um buraco aberto, é uma comunicação direta que existe para o abdômen. Por isso que eu acho importante fazer esse fechamento da túnica vaginal. E também, de uma outra maneira, ajuda a diminuir, quando você deixa a túnica fechada, ajuda a diminuir um pouco o edema no pós-operatório, o edema testicular ali do pós-operatório. Aqui então, ilustrando um pouco das técnicas, que eu acho que dá uma facilitada para a gente conseguir entender o que a gente descreveu agora. E para a gente conseguir falar uns detalhes sobre a castração aí. Na pré-escrotal, que a gente está vendo aqui da lateral, a gente vai fazer a incisão sobre o pênis do paciente. Então lembre que tem... Vou voltar a imagem ali rapidinho para conseguir explicar, eu acho que vai ser mais fácil. Aqui, a gente tem a imagem do pênis aqui e do escroto logo aqui atrás, com os testículos ali dentro. A gente vai fazer a incisão aqui, a gente vai fazer a incisão bem em cima, no meio do pênis, logo na frente do testículo, logo na frente do escroto. Entendem, né, que se a gente fizer aqui uma incisão seca, direta, aqui do jeito que o paciente está, a gente vai fazer a incisão de pele e a gente já vai estar em cima do pênis e em cima da uretra, que ela passa mais ventral, aqui é o pênis, né? Ou seja, se a gente erra um pouquinho aqui o bisturi, existe um risco muito alto da gente fazendo essa incisão romper a uretra, que é o pior de tudo que pode acontecer, para depois ter que reconstruir, ou romper o corpo cavernoso e começar uma hemorragia absurda ali da região, que vai atrapalhar bastante o procedimento. Então, para evitar qualquer tipo de lesão aqui nessa região do pênis onde a gente vai fazer a incisão, a gente vai empurrar o testículo ali para cima. Lembra que o testículo ele vem pelo anel inguinal, então ele vem daqui, existe um buraco aqui no anel inguinal, ele sai e ele vem andando pelo subcutâneo mesmo, ele vem sendo empurrado aqui pelo subcutâneo até descer aqui no escroto. Então esse testículo ele é um tanto móvel aqui por essa região de subcutâneo. Então por isso a gente consegue pegar o testículo e empurrar mesmo ele aqui para cima do pênis. A gente vai conseguir ver o testículo aqui, um aumento de volume bem saltado em cima aqui do pênis, essa base do pênis, e daí a gente segura o testículo ali, para daí sim fazer a incisão com bisturi.
Porque quando a gente faz isso, mesmo que o bisturi pese um pouquinho, se a gente errar um pouquinho a mão, a gente vai lesionar o testículo, que vai sair de qualquer jeito, que ele vai estar sendo retirado do paciente. Então não é um problema grave ali você fazer essa incisão no testículo, como é um problema se você fizer a incisão no pênis. Então a gente vai usar o testículo para proteger o próprio pênis nesse acesso. Isso deu para entender bem? Então beleza. Onde estávamos? Ligadura, redução do edema. Aqui, então beleza. Então feito aqui, a gente empurrou o testículo, fez a incisão, aí apareceu diretamente o testículo. A gente vai fazer também, da mesma maneira, a incisão na túnica vaginal. E aí é aqui que a gente vai conseguir ver a diferença. Tá vendo que aqui tem o testículo saltado para fora, mas ele tá uma camada branca só, a gente não consegue identificar nada dele. Quando a gente romper essa camada branca, que é a túnica vaginal, aí a gente vai ter toda essa visualização realmente do testículo com os detalhes, plexo pampiniforme, epidídimo e tudo mais. E aqui o ligamento que a gente vai romper, que a gente pode romper tanto na mão quanto com uma pinça, puxar esse ligamento. E daí, a partir do momento que a gente rompe esse ligamento, que o testículo vai fazer isso, que ele vem bastante para fora, que a gente consegue liberar bastante ele e ter bastante espaço para colocar as 3 pinças com calma aqui e fazer a ligadura de todos os vasos. Na técnica escrotal, que normalmente é utilizada em gatos, a gente pode fazer também uma ou 2 incisões. O mais convencional é a gente fazer assim, 2 incisões, uma sobre cada testículo. Mas a gente pode fazer uma incisão bem no meio, bem aqui na RAF do testículo, que daí fica uma única incisão na pele. E depois dessa RAF, depois de fazer essa única incisão, a gente dá uma guinada da incisão por dentro do subcutâneo ali, por baixo já da pele, para a direita e para a esquerda. E daí consegue fazer o acesso aos 2 testículos, mas deixando apenas uma incisão no escroto em si, que acaba sendo melhor para o paciente. E aqui existe uma técnica específica de gatos. Isso deve ser feito apenas em gato. Eu sei que existe gente que faz em cachorro e tem gente que diz que dá certo em cachorro, pode não ter problema, mas é considerado arriscado demais. O recomendado é que seja uma técnica para gato, em que a gente faz a ligadura do plexo com o próprio ducto deferente, fazendo um nó direito ou um nó em 8. Tem 2 maneiras de fazer esse nó aí. E que por conta de que no gato o fluxo ali e pressão dessa região não é tão forte assim, o ducto deferente consegue fazer a sustentação dessa ligadura. Normalmente num cachorro, principalmente em cães maiores, o ducto deferente não tem força para aguentar esse tipo de ligadura, e a tendência é que isso se solte e você tenha uma hemorragia no pós-operatório. Por isso que a recomendação é que seja feita apenas em gatos. E aqui a gente tem umas imagens para mostrar como seria num gato de verdade, né? Então a gente tem aqui todo o campo operatório, o pênis do paciente. Aqui é bem perceptível, né, que no gato não existe espaço para fazer uma incisão pré-escrotal. Aqui está todo o escroto, inclusive o escroto do paciente é maior que o próprio pênis, né? Então nem tem como a gente fazer aqui uma abertura antes. Então a gente vai fazer a abertura aqui no meio, ó, na RAF. Pode perceber que nesse caso só tem uma única incisão. Então eu fiz uma incisão na RAF. E daí aqui a gente expôs, nessa segunda imagem, o testículo com a túnica vaginal. Percebam que dá pra ver bastante também a diferença de quando tem a túnica e quando não tem a túnica vaginal. Aqui o testículo nem saiu tanto e a gente não consegue ver tão nitidamente cada uma das estruturas como nessa imagem aqui do lado, em que daí a gente consegue ver muito mais nitidamente todo, ó, o plexo pampiniforme, consegue perceber que é realmente uma rede de vasos que vem se formando. Bem aqui na lateral a gente tem o epidídimo correndo aqui em direção ao testículo, e aqui embaixo, ó, todo esse tecido mais esbranquiçado que está solto aqui é a túnica vaginal que antes estava aqui recobrindo o testículo. A gente cortou ela, rompeu o ligamento e daí ela fica caída aqui embaixo. Feito isso, a gente faz a ligadura com a técnica ali das 3 pinças e remove o testículo. Faz a mesma coisa do outro lado e depois só sutura aqui. Depois vai fazer o fechamento. Mas a retirada do testículo é dessa maneira. Uma vez tirado o testículo, a gente vai fechar esse paciente.
Algumas pessoas dizem que não precisa fazer a sutura, a síntese, algumas dizem que precisa. Eu normalmente recomendo sempre fechar cães. Os cães sempre passar por sutura da incisão feita, sendo escrotal ou pré-escrotal. E eu recomendo sempre fazer também o fechamento do subcutâneo. Pode ser num contínuo simples ou pode ser num Cushing ali, num Connell. E a pele em isolado simples, mas sempre fechar para diminuir ali o risco de contaminação da região. Em gatos que se torna algo relativamente opcional. E analgesia independente do local da espécie, né? Independente do local e da espécie, né? Aqui em gatos a gente considera algo opcional porque existem algumas variações em relação ao comportamento em si do gato e de toda a situação. A gente tem que pensar que o gato tem problemas relacionados a comportamentos e a estresses muito maiores do que os cães. Então, os relatos que a gente acaba tendo é que muitas vezes o fato de você fazer uma sutura, de você colocar ponto ali, incomoda mais o gato do que não ter os pontos. E daí é um predisponente para ele mexer mais ainda na região ou ficar mais incomodado ainda com a região de alguma maneira e acabar potencialmente fazendo mais traumas naquela região do que se não tivesse os pontos, né? Mesmo colocando o colar elisabetano ali, mas a gente sabe que também o colar elisabetano não é algo tão fácil assim de ser manejado nos gatos, apesar de ser a recomendação principal, né? Isso é independente de ser difícil ou não, do gato gostar ou não, para o proprietário vocês têm que recomendar o uso do colar. Aos gatos que isso for pertinente, que o proprietário conseguir usar, excelente, uma segurança a mais para vocês no procedimento, né? Então sempre incentivem o uso do colar, né? Além disso, tem a questão de manipulação depois do gato, na hora da retirada dos pontos e tudo mais, que alguns gatos que possam ficar muito estressados diante do excesso de contenção e tal, ou às vezes até se debater demais na hora da retirada ali, e todo esse processo de estresse no gato e de riscos de trauma, de ficar puxando ali para tirar os pontos, acabarem fazendo mais mal para o paciente do que os benefícios de deixar fechada do que acaba fazendo mais mal do que os benefícios de fechar a ferida, né? Então por isso que em gatos tem-se uma certa preferência por deixar aberto. E daí, logicamente, uma vez que você deixa aberto, você tem que deixar o proprietário consciente, que vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Então ficar prestando atenção ali no gato, se viu que o gato saiu pra rua, se viu que o gato lambeu, qualquer coisa assim, vai fazer a limpeza, vai ter que fazer a limpeza com solução fisiológica ali ou com clorexidine da região, mas vai ter que ter um cuidado ali de higiene muito maior, porque vai estar desprotegido, né? Terminada a cirurgia, a gente vai para o pós-operatório desse paciente. É recomendado sempre a compressa com gelo para diminuir o edema do pós-operatório. Anti-inflamatórios, normalmente 3 dias acaba já sendo suficiente para orquiectomia, mais do que isso é raro precisar, o paciente já está bem depois dos 3 dias, então já não tem mais uma inflamação significativa. Analgesia normalmente também, mas isso vai variar de paciente para paciente, então a gente pode estender até uma semana, aí, dependendo se for necessário. E os curativos, como eu já comecei adiantando, que pode ser feito curativos fechados, com pomadas ali e gaze. Ou a gente pode deixar aberto e fazer a limpeza constante, com maior frequência, com solução fisiológica, PVPI ou clorexidine. E uma vez terminada, uma vez feitos os curativos ali, conseguido fazer todas as medicações, esse paciente volta normalmente entre 7 e 15 dias, aí vai variar da idade do paciente, o motivo, né, de ter sido feito, mas o mais comum acaba sendo até entre 7 e 10 dias para a gente poder fazer a retirada dos pontos. Tirou os pontos, não tem nada de errado ali, se não tem nenhuma infecção, nenhum problema de deiscência de sutura, nem nada assim, encerrou o procedimento e é vida que segue. Dúvidas em relação a qualquer parte da orquiectomia? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém viu de alguma maneira diferente em algum lugar? Ou podemos continuar para a OSH?
beleza, então vamos para o OSH. Então agora a gente vai falar sobre a castração de fêmea, conhecida como ovário salpingo esterectomia, conhecida não, esse é o nome real dela, né? Ovário salpingo esterectomia, conhecida como OSH, né? Ou também tem gente que chama, e vocês vão encontrar em vários livros, dentre eles a Fossum, que é um dos principais livros de cirurgia, com o nome de OHE, né? Que seria ovário histerectomia. Aí a galera coloca OHE, é a mesma coisa, né? Só estão omitindo o salpingo do nome, mas é que não faz muita diferença, né? Você não tem como tirar o ovário e o útero sem tirar a trompa, né? Se sair os dois, a trompa sai junto, né? A localização do sistema reprodutor feminino é primordialmente ali na cavidade abdominal, fora a vulva, na verdade, e o início da vagina, o resto é tudo na cavidade abdominal, né? Principalmente na região ali, principalmente na região mesogástrica e hipogástrica. Fica sempre o corpo uterino dorsal à vesícula urinária e ventral ao cólon descendente, e o que a gente tem ali de estrutura são os ovários, as trompas, né, as tubas uterinas, e o útero, que é dividido em cornos uterinos, e o corpo. E aqui a gente tem uma imagem para mostrar cada uma dessas estruturas. Então, considerações importantes aqui sobre a OSH. A gente vai começar aqui sobre o sistema reprodutor feminino, na verdade. A gente vai começar aqui pelo ovário. A gente tem o ovário que fica logo caudal aos rins. Esse é um detalhe muito importante que a gente tem que lembrar. Os ovários sempre caudais aos rins. Então, o ovário esquerdo um pouquinho mais baixo que o ovário direito, porque os rins também. O rim esquerdo é mais baixo que o rim direito ali. Existe o ligamento suspensório do ovário, que está aqui aderido logo na base do rim e fazendo a sustentação aqui do ovário na região. As artérias e veias ovarianas aqui de ambos os lados. E daí a gente tem a continuação. Aqui a gente tem as tubas uterinas e logo em seguida, logo depois das tubas uterinas, a gente vai ter o corno uterino se iniciando e se juntando aqui no corpo do útero até o encontro da cérvix. A gente tem aqui também toda essa membrana, esse véu branco que existe ao longo de todo o útero, que é o ligamento largo do útero, e passando lateralmente aqui também ao corpo uterino, a gente tem as artérias uterinas de ambos os lados. E como comentado, para a gente ter a nossa referencial anatômico, pensando aqui que a gente está olhando o abdômen de cima desse paciente, percebam que aqui embaixo, ó, a gente tem a bexiga que está sendo retraída por alguma probe aqui, para a gente conseguir enxergar o útero. E embaixo do útero a gente tem aqui o cólon, que está cortado pelo desenho esquemático, mas tem o cólon aqui. Ou seja, a bexiga fica realmente dorsal, o útero fica dorsal à bexiga, porque fica depois dela, e antes do cólon, então fica ventral ao cólon. Quando a gente vai fazer o acesso, então quando a gente vai fazer uma SH, então a gente vai primeiro ver a bexiga, vai fazer a incisão de pele, lá de musculatura, vai chegar no abdômen, a gente vai ver primeiro a bexiga, vai deslocar a bexiga, daí a gente vai ver o útero. Se deslocar o útero, se tirar o útero do lugar, a gente vai enxergar um cólon embaixo dele. Acredito que da base anatômica também do sistema reprodutor esteja tudo tranquilo, né? As indicações para a gente fazer uma OSH, a castração de uma fêmea, são várias, na verdade, mas dentre elas a gente tem a inibição da procriação, assim como nos machos. Se você não quer que a cadela crie, a forma mais fácil, ou pelo menos mais segura e eficiente para a cadela é a castração, deixando claro, né? A gente costuma não recomendar de maneira nenhuma as injeções anticoncepcionais, porque elas têm já são bombas de hormônios ali, né? Então existe já vários trabalhos relatando a associação direta com a administração de anticoncepcionais e o desenvolvimento das neoplasias mamárias. Então a gente contraindica esse tipo de conduta, né? E opta realmente em incentivar o proprietário a fazer a OSH do que ficar fazendo injeção anticoncepcional.
Prevenir também algumas doenças uterinas ou prevenir as neoplasias mamárias. Seguindo também daí, a gente está pensando nesse quesito de prevenção e não na cura, né? Aqui a gente está mostrando uma neoplasia mamária mesmo, já existente no paciente, mas antes que elas se desenvolvam, a gente pode castrar o paciente. Qual que é a ideia dessas duas questões de prevenção aqui? Prevenção de doença uterina, porque se não tem o útero, não tem como ele ter uma doença uterina, né? Então, você tirando o útero, você zera realmente essa possibilidade, né? E a prevenção da neoplasia mamária é, na verdade, focado na retirada dos ovários, não na retirada do útero, né? Os ovários são as gônadas femininas, então que vão fazer todo o ciclo de cio desses pacientes. Existem trabalhos já consagrados relacionados a isso, em que existe uma taxa direta de relação de o número de ciclos, o número de cios que essa paciente tem em relação ao aumento das chances delas terem neoplasias mamárias. Basicamente, de um modo geral, se você consegue castrar essa cadela antes do primeiro cio, você consegue diminuir em até 95% as chances dessa cadela ter tumor mamário, ou seja, você praticamente zera a chance dela ter tumor mamário. Logo após o primeiro cio, ainda é 90% de chances, então você tem um benefício muito grande em relação a essa fêmea de castrar ela. Até o terceiro cio também, o terceiro cio que eu me lembre ainda é acima dos 80% de prevenção que você consegue dar. Quarto cio já mais ou menos, já é próximo dos 70%, e depois do quarto cio, quinto ali, sexto, você já está no 50-50, né? Você já acaba não tendo tantos benefícios na questão da prevenção da neoplasia mamária. Mas, de qualquer maneira, você vai tirar a influência hormonal que essa paciente tenha. Então, o esperado é, mesmo assim, que, mesmo que possa vir a se desenvolver, não se desenvolva de uma maneira tão, às vezes, agressiva, assim, né? Do que tendo toda a estrutura do reprodutora feminina. Ou, de maneira terapêutica, também a gente pode fazer SOSH, que é o tratamento de diversas doenças relacionadas ao sistema reprodutor feminino. De um modo geral, basicamente o que a gente recomenda é assim, tanto para os machos quanto para as fêmeas. Se não quer tirar cria, castra. Porque se você vai manter ali aquela estrutura sabendo que o paciente não vai ter cria, é só estrutura que pode predispor a ter problemas no futuro desse paciente, a ter um câncer, a ter uma infecção e depois ter que ir para a mesa de cirúrgica de uma maneira muito mais grave, de uma maneira muito mais complexa do que se fosse para fazer o procedimento de maneira eletiva. Então, se não quer tirar a cria do paciente, castra, que é mais fácil. Você diminui as suas dores de cabeça, os proprietários, né, diminuem as suas dores de cabeça futuras e evitam problemas piores aos seus animais, né? Piometra é uma delas. Quando a gente tem distocia também, que é a dificuldade no parto, a cadela que fica tentando expulsar o feto e não consegue ali expulsar, então a recomendação é que essa paciente seja castrada. Se ela teve distocia uma vez, esperado que ela tenha nas outras prenheses também. Então é um paciente que não é recomendado que seja procriado. Por isso a recomendação é que faça OSH, não é para que esse paciente tenha outras crias. Cistos ovarianos também são alterações que podem fazer algum tipo de comprometimento do sistema reprodutor maiores, não só pelos cistos em si. Então, antes que dê outros problemas, a ideia é que seja retirado. E neoplasias que não tem o que fazer daí, né? Neoplasia já é sabido, a maioria dos tumores na veterinária não são responsivos à quimioterapia, ou são muito poucos responsivos, não conseguem ter a cura pela quimioterapia, né? Então, a maioria deles, e os ovários fazem parte, são necessários as remoções cirúrgicas para a resolução do caso. Aí, no caso, um tumor ovariano, né? E também prolapsos uterinos, ou traumas uterinos, né? Mas qualquer lesão, qualquer injúria ali no útero, porque as injúrias uterinas podem levar depois a problemas ao longo da prenhez, por exemplo, até aderência errônea ali de algum dos fetos em alguma parte que tenha formado alguma fibrose ou algum tipo de injúria, algum tipo de alteração ali no interior do útero. Então, teve prolapso uterino, teve algum tipo de injúria no útero, também já tem a recomendação dessa paciente não ser mais procriada e, portanto, castra esse animal.
Quando a gente vai falar sobre o pré-operatório agora, a gente vai fazer a preparação desse paciente para a cirurgia. Como já iniciado também falando na orquiectomia, é necessário o exame físico completo desse paciente, a utilização dos exames complementares, de hemograma, creatinina, ureia e os eletrólitos conforme necessidade. Isso aqui na USH a gente acaba tendo algumas questões um pouco a mais ali, talvez, dos exames complementares, mas isso vai depender do motivo da USH. Se a gente for considerar uma USH eletiva como só para evitar a procriação, a gente pode fazer os exames mais básicos, assim como da USH, faz a triagem geral, o exame físico ali completo e tá tudo certo. Já num paciente que vai passar por uma USH, por exemplo, que é a que mais causa problemas nesse quesito de modo geral, é a piometra. Você tem daí não só um problema da cirurgia que você vai fazer, não é só questão de você tirar o útero, você tem todas as alterações clínicas inerentes a uma piometra. Esse paciente pode estar desidratado, esse paciente pode estar vomitando, esse paciente pode estar com sepse. Então é um paciente que tem muitos outros critérios clínicos a serem avaliados antes desse procedimento cirúrgico. Então por isso que daí a gente acaba pensando em mais exames complementares, alguns eletrólitos a mais que possam ser necessários ser pedido no exame de sangue. A gente pode ser necessário muitas vezes deixar esse paciente em algumas horas de fluidoterapia prévia para conseguir fazer uma certa estabilização desse paciente, recuperar um pouco do equilíbrio hidroeletrolítico desse animal, coisa que a gente normalmente não faz na USH eletiva. Ultrassom também, para poder fazer uma avaliação ali do útero, do conteúdo do útero, se esse útero está rompido ou não. Então daí quando a gente pensa nas OSHs terapêuticas, tem algumas considerações a mais aí a se preocupar do que na eletiva. A avaliação de cio é sempre interessante também a gente fazer, porque quando a cadela está no cio, é a fase do ciclo estral em que ela tem um maior sangramento, porque vai ter uma maior vascularização para aquela região, quando ela está no cio mesmo, pela questão fisiológica natural que ela precisa. Porém, pra gente na cirurgia, significa que a gente vai entrar lá e a gente vai literalmente ver muito mais vaso ali, até na região do ligamento largo, que é mais fácil de perceber, né? A gente vai ver que tem uma vascularização maior. Então acontece de você fazer a ligadura da maneira correta, fazer a técnica como você sempre faz, e você perceber que tem algum foco hemorrágico, que esse paciente está sangrando por algum lugar ainda. Porque existem neovasos naquela região, vasos que naturalmente não estão por ali. E daí, aí que está o risco de fazer a OSH numa paciente no cio. É proibido? Não, não é proibido. Apenas você tem que tomar mais cuidado porque você sabe que vai sangrar mais. Então, se está no cio e é uma OSH eletiva, por exemplo, vale mais a pena você aconselhar para o proprietário e falar, olha, espera, vamos fazer depois que passar o cio, porque é mais seguro para ela, é um procedimento que vai ser menos sangrento ali, a chance de dar tudo certo é maior. Mas você não precisa também proibir de fazer no cio. Se tem que fazer a cirurgia e a paciente está no cio, se é alguma situação mais ali urgente e a cadela está no cio, faz no cio mesmo. Você só tem que lembrar que vai ter que tomar mais cuidado com o sangramento, fazer as dissecções com mais atenção, fazer as ligaduras com mais atenção para ter certeza que está ligando todos os vasos. Se tiver vaso fora da onde deveria, né, o vaso ali, também se preocupar em fazer a ligadura deles e assim por diante. Então, conseguindo tomar cuidado com esse sangramento, não é proibido fazer a OSH no cio, só tem que lembrar disso, né? Daí a gente vai fazer sempre a tricotomia da região abdominal, como a gente já tinha comentado, sempre tricotomia ampla, e o decúbito também é dorsal, que é a maneira mais fácil de fazer OSH, pela linha média ventral, pela linha alba ali tradicional. Existem outras técnicas, tem gente que faz a OSH pelo flanco, aqui pela incisão paralela às costelas ali, pela lateral, a laparotomia propriamente dita mesmo. Eu nunca fiz essa técnica, só vi uma vez ela sendo realizada, mas isso é realmente uma questão pessoal. Para o paciente em si, até onde eu tenha entendido, até onde eu tenha acompanhado desses procedimentos, não interfere muito fazer pela linha média ou pelo flanco, acaba sendo realmente uma preferência de cirurgião do acesso.
esse que eu vou passar para vocês, que vai ser pela linha média, é o mais convencional e que eu vejo a maioria esmagadora aí dos veterinários utilizando para fazer a cirurgia. Então, feita a antisepsia, colocado o campo, pedindo, uma vez o anestesista tendo autorizado o início do procedimento, a gente vai fazer a nossa incisão, que normalmente é retro-umbilical. Os cães começando ali na cicatriz umbilical mesmo, a partir da cicatriz umbilical e podendo estender ali caudal. Então começa na cicatriz umbilical e estende ali uns 4, 5 centímetros. Eu, dependendo do paciente, para ter uma melhor visualização, principalmente em pacientes que possam ser um pouco mais dificultosos a SH, prefiro fazer uma incisão um pouquinho mais ampla, então eu até faço uma incisão pré-retro-umbilical, começando acima da cicatriz umbilical e se estendendo ali até abaixo dela, estendendo ali até uns 6 centímetros para 5 centímetros, 6 para baixo dela. E em gatos, o mais comum é começar a fazer realmente ela abaixo já da cicatriz umbilical. Vai expor e identificar os ovários, lembrando que aqui eu estou pulando a parte de explicação detalhada do acesso abdominal, porque essa parte é exatamente o que a gente fez na laparotomia exploratória. Lembrando, toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia no abdômen, toda vez que a gente vai mexer numa bexiga, no intestino, no estômago, no fígado, no útero, num rim, numa vesícula biliar, a gente sempre vai fazer o acesso da celiotomia. Então vocês têm que voltar lá na aula de celiotomia exploratória e lembrar: pele, subcutâneo, identificação da linha alba, suspensão da linha alba com as ales, incisão estocada, depois ampliação com a tesoura de Metzenbaum. Isso a gente vai fazer com a tesoura de Maio. Isso a gente vai fazer em todo acesso abdominal, a diferença vai ser a altura. Fazer isso na região pré-umbilical, na pré-retro-umbilical ou na retro-umbilical. Nesse caso, retro-umbilical. Vai chegar ali na cavidade abdominal e vai identificar os dois ovários. O ovário direito, lembra daquela questão anatômica que a gente tinha comentado, do duodeno ser a curvatura mais externa, que a gente tem a curva de intestino mais externa que a gente tem aqui do lado direito, e por isso, para explorar aquela calha, a gente pega o duodeno e traciona medialmente. Quando a gente traciona ele aqui para dentro do abdômen, automaticamente a gente vai puxar todas as alças intestinais juntos. E com isso, a gente vai fazer a visualização do rim direito juntamente com o ovário logo caudal a ele. No ovário esquerdo, a gente vai fazer a mesma coisa, porém com o cólon. O cólon é a volta do intestino que vem passando mais externamente aqui, por isso que a gente traciona ele, a gente traciona tudo junto e tem a visualização ali do ovário esquerdo. Vai romper o ligamento suspensório do ovário, que a gente tinha comentado, que existe ali segurando ele bem próximo ao rim. Inclusive tem que tomar cuidado na hora de romper esse ligamento, para você romper o ligamento e não avulsionar o rim. Se você puxar de qualquer jeito a ponta desse ligamento lá da base dele, muito próximo do rim, você pode fazer uma avulsão no rim. Então tem que tomar cuidado na hora de romper esse ligamento, por dois motivos: uma, para não avulsionar o rim, e outra, para você não romper o plexo ovariano que passa ali do lado. Então tem que romper esse ligamento, mas romper com cuidado. Pode romper com o dedo ou utilizando uma pinça hemostática, mas com cuidado para não fazer nenhum tipo de tração muito violenta. Faz daí as hemostasias dos vasos ovarianos com a técnica das 3 pinças também. E daí vai fazer a ligadura aí da mesma maneira, com as mesmas recomendações basicamente ali da orquiectomia. O fio absorvível sintético, sendo eles poligalactina 910, ácido poliglicólico ou o PDS. Recomendado também sempre aí a ligadura dupla em cada uma das estruturas, mas também pode ser utilizado os fios inabsorvíveis. Diante dos mesmos critérios, se você não tem os fios absorvíveis ali e tem o nylon ou o polipropileno, eles podem ser utilizados. Ou tem uma recomendação a mais, que é quando a gente tem a presença de infecção. Na piometra existem muitas recomendações a serem utilizados os fios inabsorvíveis, e principalmente os monofilamentários, por conta de ter um menor risco de aderência, de infecção no teu fio de sutura e ter problemas de pós-operatório. Porém, a gente sabe que atualmente não é assim essa a principal recomendação, porque, por exemplo, existem fios absorvíveis
com a liberação de antibiótico. Inclusive a gente viu que a poligalactina 910 tem algumas versões delas que são específicas exatamente para isso, que elas ficam liberando ao longo dos dias de degradação, conforme elas vão se degradando, elas vão liberando antibióticos na região. Então, não é porque tem a infecção que se torna proibido você usar o fio absorvível, é só você saber qual fio usar na situação correta, né? Ainda durante o pós-operatório, fez toda a ligadura ali do ovário, fez a ruptura do ligamento suspensório do ovário, fez a sua ligadura, a gente vai para liberar o útero. Aquele véu, todo aquele véu de ligamento largo que existe na lateral, a gente vai romper ele, a gente pode fazer a divulsão dele com a 18 de Medicine Ball ou com a mão, eu prefiro fazer com a Medicine Ball, que a gente pega ela e vai fazer uma angiorhexis ali, que a gente considera, né, que é a destruição ali, a trituração ali de todo o angiotripsia, aliás, desculpa, de toda a região ali, que é a destruição de todo o de todos aqueles microvasos do ligamento. Então a gente vai pegar a tesoura de Medicine Ball, ela semi-aberta, a porção ativa dela mais ou menos aberta. Essa é uma tesoura de maio, né? Mas de qualquer maneira. Aí vai deixar a tesoura completamente aberta assim, a gente vai deixar ela entreaberta. E daí vai pegar o véu que tenha ali, né? Vai pegar aquele ligamento largo e vai raspar dessa maneira, assim, a lâmina no véu, no ligamento. Conforme vai fazendo isso, a gente vai fazendo a destruição de todo o tecido, de todos os vasos, e assim a gente consegue fazer uma hemostasia mais eficiente daqueles microvasos, para eles não ficarem tendo microsangramentos quando a gente faz a liberação do ligamento largo. Por isso que é melhor fazer essa destruição do que cortar diretamente. Vai chegar, fazendo isso, a gente vai ter daí sobrando só o corpo do útero, ainda fazendo a sustentação dessa estrutura, até ali a cervix. Então daí vai fazer a hemostasia dos vasos uterinos e do corpo uterino também com a técnica das 3 pinças. E fazer a ligadura da mesma maneira ali do ovário, fazer a ligadura dupla, podendo ser absorvível sintético, mais recomendado, e a ligadura dupla. Porém, aqui o único detalhe é que uma delas normalmente a gente vai fazer uma ligadura transfixante, ou conhecida como uma ligadura em 8, que já vai ter um esquema de como ela é feita. Faz a revisão de todas as ligaduras para conferir se não tem nada sangrando. Daí faz a aumentopexia, que é algo opcional, que é a gente puxar o aumento, tracionar um pouco do aumento ali em direção ao coto uterino, para fazer uma sutura dele no coto uterino para acelerar o processo de cicatrização, e depois a síntese da parede abdominal. Em relação a essa aumentopexia, não sei se vocês vão lembrar, se vocês tiveram isso, acho que tiveram isso na parte talvez de fisiologia, mas ele meio que serve como um curativo interno ali do corpo, né? Então, onde você tem uma injúria, por exemplo, você fez uma enterotomia e vai ter aquela lesão na parede intestinal, o aumento automaticamente ele tende a ir para aquela região, a migrar uma parte dele para aquela região, para se aderir ali e ajudar a fazer o selamento e recuperação dessa região do corpo. Então, se você não faz a aumentalização, o esperado é que esse aumento de qualquer maneira vá sozinho até ali a região do coto uterino, faça essa aderência e ajude na recuperação. Então, você fazer essa aumentopexia será opcional, porque isso vai acontecer de qualquer jeito, e quando você faz isso, você está simplesmente acelerando o processo do corpo. Então, você está dando uma ajudada ali para o corpo, né? Em relação a ligadura aí agora aqui do corpo uterino, isso é um detalhe interessante, mas acho que talvez seja melhor eu mostrar nas imagens mesmo. Já vamos falar sobre esse detalhe da ligadura. Mostrando aqui a técnica em si como é. Então a gente fez o acesso abdominal, fez a incisão ali. A gente pode ou com a mão ou com um gancho mesmo, que existe meio que próprio para isso. Vamos caçar o ovário ali e o útero, sempre tendo como referência ali a fossa ilíaca. Esse é o detalhe também, por isso que é importante, como eu disse lá no começo, a gente sempre lembrar que o ovário fica caudal aos rins, é uma das maneiras mais fáceis da gente identificar eles, porque o rim é muito maior, sempre lá bem fixo, então é fácil de perceber ele. Então a partir dele se torna um pouco mais fácil, na maioria das situações, encontrar o sistema reprodutor feminino.
faz a ruptura do ligamento suspensório e daí faz a ligadura do plexo ovariano, como a gente tinha comentado. Faz aqui a ligadura dupla no ovário e está liberado. E daí no coto uterino a gente faz, como eu disse, a ligadura em 8, que é essa que está mostrada aqui nessa figura da direita. Então a gente vai primeiro atravessar com a agulha uma vez para dar um primeiro nó de sustentação base, e depois esse fio a gente vai fazer, a partir do momento que você já deu a primeira ancorada dele no corpo do útero, você vai passar ele pelos dois lados ali do corpo uterino e fazer uma ligadura ali. Com isso, você vai ter abraçado as duas artérias uterinas de uma vez só, numa única ligadura. E a vantagem de fazer essa ancoragem, antes aqui, para essa ligadura em 8, é que daí você garante que essa ligadura nunca vai sair daqui. A ideia é que o corpo uterino ele é uma musculatura, né? Então é bem mais forte, e tem duas artérias que têm uma pressão bem significativa. As artérias uterinas são muito fortes. Então existe o risco de, dependendo de como você fizer a ligadura, a própria pressão de sangue e a musculatura do ovário fazerem com que a sua ligadura afrouxe e saia de lá, fazendo uma hemorragia interna tardia. E daí, quando você faz essa transfixação, se torna impossível que a tua ligadura saia de lá. E normalmente a gente faz primeiro uma circular normal e por segundo a gente faz essa transfixante no corpo do útero. Aí, como eu tinha dito, a gente tem a liberação do corpo do ligamento largo, e no corpo uterino, aqui o detalhe que eu queria mostrar para vocês. Estão percebendo aqui que a gente está tendo como referência a cervix. A cervix está aqui e a gente está fazendo as ligaduras e retirando o útero acima da cervix. A cervix está ficando no paciente. Na maioria das vezes, aqui também a gente consegue ver a cervix aqui, ó, no útero de verdade aqui, a cervix, e todo o espaço aqui de corpo uterino acima da cervix. Na maior parte das vezes, ó, de novo, a cervix está aqui embaixo, a gente vai tirar acima dela, ó, fazendo a técnica das 3 pinças, e a gente consegue fazer a retirada mantendo a cervix ali embaixo. Qual é a ideia disso? Tem muita gente que fala que tem que tirar a cervix junto, e tem gente que fala que tem que manter a cervix no local, que não precisa tirar a cervix junto na OSH. A ideia de quem fala que o certo é tirar junto com a cervix é porque existe um risco aí, né? Existe um relato, na verdade, sobre as infecções do coto uterino no pós-operatório, que a gente chama de piometra de coto, né? Que é esse restinho que está sobrando aqui nas pinças, né? Esse finalzinho de corpo uterino que sobrou acima da cervix, ele voltar a infeccionar, ele voltar a formar uma piometra e formar uma bolinha de piometra aqui nessa região, no resto de corpo do útero que sobrou. Aí, por isso, tirar abaixo da cervix, daí você garante que tira todo o corpo do útero, e daí a tua sutura lá embaixo fica fazendo todo o bloqueio, e daí se resolve o problema dessa maneira em definitivo a princípio. Porém, para você tirar até abaixo do útero, ali abaixo da cervix, você tem que fazer uma tração muito maior do paciente ali, ou fazer uma incisão muito maior para conseguir chegar até tão embaixo assim no animal. E a ideia de se manter a cervix é que ela pode ajudar a ser uma barreira a mais, e que não se justifica muito tirar a cervix por conta desse risco da piometra de coto, diante da teoria de como funciona o desenvolvimento de uma piometra, por exemplo, né? Afinal, entendem que a cervix ela abre ou ela fecha de acordo com o ciclo estral que o paciente está, e isso vai ser diretamente relacionado ao ovário, aos hormônios que o ovário vai liberando para fazer o ciclo estral. A partir do momento que você tira o ovário do paciente, essa cadela vai entrar para sempre em anestro. Quando ela entra em anestro, a cervix vai fechar. E a cervix vai ficar para sempre
fechada, e inclusive, como não vai ter mais influência hormonal e não vai ter mais ciclos estrais desse paciente, essa região vai se tornar afuncional, e inclusive a ideia, o que vai acontecer, que eu já conferi uma vez num paciente, fazendo ultrassom depois de acompanhamento depois de alguns meses, é que esse útero regride, ele atrofia esse útero, inclusive. Então, uma das atribuições que se tem aí de problemas dessa piometra de coto é, na verdade, quando você comete algum tipo de erro, normalmente de técnica, e acaba deixando uma parte de ovário, que é uma das complicações que a gente já vai falar da cirurgia de OSH, que é você deixar o ovário remanescente, deixar uma parte de ovário lá dentro, não conseguir tirar o ovário inteiro na OSH, e daí como vai ter uma parte ainda de ovário ali, a cervix vai continuar abrindo e fechando, porque o paciente vai continuar fazendo o ciclo estral com aquele resto de ovário que sobrou ali. E daí sim você vai ter a piometra de coto, porque a cervix vai voltar a abrir e vai voltar a ter a chance de ter outras infecções ali. Então, por isso, normalmente, o ideal é você ter o critério lá adequado para conseguir ter certeza que está tirando todo o ovário, e daí você conseguir fazer a ligadura acima da cervix, e assim a cervix serve como uma proteção a mais do seu sistema. Afinal, ela vai ficar inteira fechada ali e não vai ter a liberação, não vai ter a passagem de nenhum tipo de bactérias para dentro do abdômen. Abaixo, quando você tira a cervix, você fica dependendo única e exclusivamente ali da sua sutura, que pode ter deiscência e tudo mais, né? Deu para entender essa variação, essa diferença sobre tirar a cervix, não tirar a cervix, a questão do ovário, tudo isso que eu expliquei ficou claro? Então, beleza. Só um detalhe que eu não expliquei aqui também, né, sobre a questão de proteger o ovário. Eu falei que a gente não pode deixar o ovário remanescente, né, que a gente tem que ter certeza que tira todo o ovário. O que eu normalmente faço, então, para diminuir esse tipo de chance, é eu ficar sempre com o ovário, na hora que eu vou pinçar, na minha mão. Lembra que o ovário ele tem toda aquela gordura em volta, aquela gordura ovariana ali em volta do ovário, então você não consegue perceber bem, ver propriamente bem ali o ovário, mas a gente consegue sentir ele no nosso tato lá dentro. Então eu exteriorizo ali o útero, vou com a mão naquela gordura, sinto o ovário na minha mão. Quando eu tô com o ovário, quando eu sinto todo o ovário na mão, eu desço um pouquinho mais a mão para segurar abaixo do ovário, e daí eu coloco as pinças a partir do meu dedo. Ou seja, se torna impossível de eu não tirar o ovário inteiro, porque o ovário está sempre para trás da minha mão. Se eu for cortar o ovário, ou se eu for pinçar o ovário de alguma maneira, eu vou pinçar meu dedo junto. E daí assim que eu consigo evitar e garantir que eu vá conseguir tirar o ovário inteiro, né? Então, como dito, a gente pode fazer também a aumentalização após feita a retirada do útero. A gente faz a aumentalização daí, nesse caso, no coto uterino. Não precisa levar ele para a região das ligaduras do ovário, é só para o coto uterino que a gente leva esse aumento. E daí faz o fechamento conforme rotina ali do abdômen, que é o que está na aula de seriotomia exploratória. Pós-operatório, então, da OSH vai variar também bastante de acordo com a doença pré-existente que esse paciente tinha, mas a gente sempre vai fazer a avaliação dos parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, TPC e coloração de mucosas, até porque na OSH a gente tem os riscos mais significativos ali de hemorragias e de complicações em relação a uma orquiectomia. Então a gente tem que ter todos esses parâmetros. Coloração de mucosa pode indicar, por exemplo, o aumento do TPC, algum tipo de perda volêmica ali para o interior, uma hemorragia interna que esse paciente
possa estar tendo, como tem a exposição da cavidade abdominal ali, a abertura da cavidade abdominal, esse paciente pode ter comprometimentos também ali de controle de termorregulação e tudo mais, então a gente tem que fazer essa monitoração dos parâmetros no pós-operatório. Pressão também pode ser interessante sempre fazer a aferição ali no pós-operatório. Curativo da ferida cirúrgica, como sempre, necessário, como sempre recomendado, de acordo com a necessidade, mas o mais comum é a gente fazer a limpeza ou com clorexidina, com EVPI, e depois fazer o curativo com gase mesmo e micropore, mas podem ser passadas pomadas ali na região. Colar elisabetano, sempre, ou a roupinha cirúrgica, que daí nesse caso aqui cai bem, né, porque a incisão é bem no meio do abdômen, então é onde a roupa cirúrgica mais ajuda a proteger. E os antibióticos conforme necessário, principalmente, logicamente, nas OSHs terapêuticas. E as maiores complicações, as principais complicações que a gente tem aí em relação ao MSH são as hemorragias, como a gente já começou a comentar, eu inclusive deixei bem evidenciado ali no final do procedimento para conferir cada uma das ligaduras que a gente fez, então para ver se não soltou nenhum tipo de ligadura que a gente fez, mas a hemorragia pode ser uma complicação no pós-operatório, pode acontecer de, por exemplo, 3, 4 horas depois da sua ligadura acabar afrouxando, esse paciente começar a sangrar, então por isso é recomendado também ao pós-operatório a monitoração ali sempre 24 horas do paciente, sempre que possível, né? A deiscência de sutura, que pode acabar acontecendo, apesar de não ser tão comum, seria a deiscência da sutura da parede abdominal ali, né? Isso acaba sendo mais referente a critérios de sutura na maioria das situações, então fazendo uma sutura com cuidado ali, o esperado é que a gente não tenha muito esse tipo de problema. A ligadura do ureter, esse é bem complicado, esse é um cuidado grande que a gente tem que tomar, afinal é uma questão ali um pouco de erro técnico mesmo, né? De grosseria talvez ali na cirurgia. E de quando você fizer a tração do ovário, quando você puxar o ovário lá de baixo da cavidade abdominal, você acabar puxando o ureter junto e não ver que ele veio junto. E daí passar a pinça, e daí pinçar ali o ovário e acabar beliscando esse ureter na sua pinça. Daí quando você fizer a ligadura, você ligar o ureter juntamente com o ovário. Quando isso acontece, você vai bloquear para sempre aquele fluxo de urina daquele rim e vai acontecer o que aparece nessa imagem aqui de baixo, que é a hidronefrose. Você vai ter bloqueado o fluxo de sangue desse ureter, esse rim vai se encher de urina e vai ser destruído, né? Vai ser consumido pela urina, pela queimadura química ali que vai acontecer da urina também conforme ela for saindo da pelve renal e pegando todas as regiões, caindo em todas as regiões que ela não deveria estar ali, você vai perder esse rim, você vai ter que fazer uma nefrectomia, retirada do rim desse paciente por conta da tua ligadura. Acho que é fácil de entender a preocupação que a gente tem quanto a isso, quando você pensa que isso, o cirurgião que fez de um lado, pode fazer dos dois. Se você faz isso dos dois lados, liga o ureter dos dois lados, esse paciente tem hidronefrose dos dois lados, você matou esse paciente por conta de uma OSH, por ter feito a OSH errada. Então, é sempre importante tomar muito cuidado, por isso que inclusive eu até prefiro fazer incisões um pouquinho maiores, para a gente conseguir visualizar bem tudo que a gente está fazendo, do que fazer aquelas micro incisões de 1, 2 centímetros, em que você faz as coisas quase que no tato ou no automático ali, justamente porque às vezes pode correr esse tipo de risco. Então eu prefiro visualizar bem o que está acontecendo e às vezes fazer até uma incisão um pouquinho maior para ter certeza desses cuidados e também da visualização da hemorragia no pós-operatório, né? E o ovário remanescente, que a gente já comentou, que o risco do ovário remanescente, você deixar a parte do ovário, é aquele de continuar o ciclo estral e daí você ter o desenvolvimento da piometra de Coto, ou realmente também o fato do paciente continuar fazendo as manifestações ali de comportamentais, pelo menos de SIL. Dúvidas em relação aqui a OSH de alguma maneira? Querem perguntar alguma coisa referente ou ao OSH ou à orquiectomia? Deu para entender todas as passagens que a gente falou aqui, todos os cuidados, as complicações?
Não, ninguém tem dúvidas? Então, só mostrando um outro detalhe aqui para explicar, para mostrar a questão da hidronefrose ali, da questão de pinçar o ureter junto, para vocês entenderem que depende um certo da dificuldade na realização do procedimento, e que tem que tomar, e que a gente inevitavelmente tem que falar que há uma certa forma de falta de cuidado na hora de realizar o procedimento. Porque, ó, o ureter, ele passa aqui embaixo, ele passa realmente aqui próximo do ovário, próximo do plexo ovariano, é até um pouquinho mais próximo do que o que está aqui no esquema, mas existe um espaço entre eles, e não é um mesmo tecido que faz a sustentação deles. Então você acaba puxando aqui o ovário, e o ureter, mesmo que ele se mexa um pouco, ele continua aqui por baixo. Então, na verdade, para você pegar o ureter aqui junto com o ovário, você tem que ter feito uma manipulação um pouco excessiva, um pouco grosseira ali, de pegar muito tecido de uma vez, puxar muito tecido ali ao redor do ovário junto com ele, para acabar tracionando o ureter junto. Então é uma questão de critério e cuidados técnicos realmente ali na hora de realizar a ligadura do ovário, e tem que tomar realmente cuidado com isso. Beleza? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a aula de hoje se encerra por aqui e vocês estão dispensados para as próximas aulas aí, ou para fazer as outras coisas de vocês. Essa aula, que eu me lembre, ela já está disponível ali no YouTube, quebrada em partes, né, as divisões. Se não, eu vou upar ela ainda hoje. Tranquilo? Beleza, então. Eu acho que também o fórum de dúvidas de laparotomia já está aberto. Se não tiver, eu já vou abrir daqui a pouco. E daí a gente pode continuar conversando. E quem tem o meu acesso de qualquer maneira extra aqui, o e-mail, e extra o fórum, e acha se sentir mais confortável para tirar as dúvidas diretamente por e-mail ou por mensagem, pode ficar à vontade também. Bom dia a todos e até quarta-feira.